Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de ciências, nós iremos trabalhar a lua e seus movimentos. Atividade, página 37, depois faremos as correções. Só que antes de começarmos, vamos pedir proteção de Deus, né? Muitas bênçãos de Deus na vida de vocês, na vida de todas as famílias, né? Que vocês estejam todos bem, é o que eu desejo. E que encontrem na casa de vocês um local bem legal, bem sossegado e bem tranquilo para nós começarmos a nossa atividade. Ok? Então pronto, a agenda está aqui disponível. Vai também estar disponível na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, e no site do Colégio 21 Educar. Vou apagar para a gente começar a explicação. Nós vamos falar da lua e dos movimentos que a lua realiza. Vamos lá. Bom, a lua, vamos falar um pouquinho da lua. A lua, ela é um astro iluminado, lembram? E por que a lua é um astro iluminado? Isso mesmo, ela é um astro iluminado porque ela não tem luz própria, ela precisa da luz do sol. E a lua também, ela é um satélite natural, ela é o satélite natural da Terra, certo? A Lua realiza 3 movimentos, que são os movimentos de rotação, translação e o movimento de revolução. Eu vou explicar cada um desses movimentos, começando pelo movimento de rotação. O movimento de rotação é igual ao movimento que a Terra realiza. A Terra realiza um movimento em torno de si mesma, em torno de um eixo imaginário. A Lua também realiza um movimento em torno de si mesma, igual como a Terra faz. No caso do movimento de translação, a Terra realiza um movimento em torno do Sol. A Lua também faz esse movimento junto com a Terra. Por que junto com a Terra? Porque a Lua, ela está na órbita da Terra. O que é órbita? Isso, na órbita quer dizer em torno da Terra. Então, por isso que ela vai acompanhar a Terra no movimento de translação em torno do Sol. É um giro que ela dá em torno do Sol. E o movimento de revolução é um movimento que a Lua realiza em torno da Terra. Ok? Então a Terra realiza esses 3 movimentos, a Lua realiza esses 3 movimentos aqui. Agora eu vou falar quais são as consequências, né, o que acontece a partir do movimento de translação da Lua. Ok? Ó, vou colocar. A partir do movimento de translação da Lua, a Terra, porque assim, a Lua, ela está se movimentando em torno do Sol. Então, a partir desse movimento, a luz solar vai incidir sobre as faces da Lua, ocasionando as fases da Lua, que são 4. Né? Então, o movimento de translação vai ocasionar as fases da Lua, que são a lua cheia, lua nova, lua crescente e a lua minguante, certo? Aqui estão as fases da lua. Ocorrem justamente por causa do movimento de translação que ela faz em torno do Sol. Lua cheia é quando a lua está toda, a sua face está toda iluminada pelo Sol. A lua nova, a lua se encontra entre a Terra e o Sol. E aí a parte visível da lua, que é iluminada pelo Sol, quando é lua nova, a gente não consegue, não é visível, a gente não consegue enxergar, certo? Na lua crescente é um pedacinho da lua, né, que fica sendo iluminado pelo Sol. Só que quando é lua crescente é assim. O planeta Terra, né, ele é dividido em 2 hemisférios, o norte e o sul. Passa a linha do Equador, né, a linha imaginária, a linha do Equador, e aí é dividido entre esses 2 hemisférios.
hemisférios. O que é que ocorre? Quando é lua crescente, no hemisfério norte, vai se observar um ladozinho da lua, uma parte da lua iluminada, como se fosse um Czinho, por exemplo. Vou desenhar aqui para vocês verem. E no outro hemisfério vai ver o outro lado, né? As visões vão ficar dessa forma, certo? E quando é lua minguante, aí acontece a inversão. Vai acontecer aqui o oposto, né? Vamos ver desse lado aqui, no hemisfério norte, e no hemisfério sul, né, vai ficar desse jeito. Né? Acontece de maneira oposta, nós vamos enxergar de maneira oposta. A lua crescente assim, na lua minguante assim, com relação aos dois hemisférios, norte e sul. Acontece essa troca, certo? A visão fica dessa maneira. Por causa de quê? Por causa da posição tanto da Terra, né, como da Lua em relação ao Sol, ok? Então tem a ver com o movimento de translação, as fases da Lua. Antigamente os povos, eles não tinham ainda calendários. Então como é que eles faziam? Eles faziam observações no céu, eles observavam o nascer e o pôr do sol, eles observavam as fases da lua, eles observavam que passavam por essas 4 fases, que a gente chama de ciclo lunar, e aí se iniciava tudo de novo. Então a partir disso, né, eles foram criando os calendários. Surgiu o calendário lunar, surgiu o calendário solar. O calendário que nós utilizamos hoje é o calendário cristão, certo? Que também chamamos de gregoriano. Esse calendário, fala sobre ele aqui no Saiba Mais, no livro de vocês, na página 36, ok? Depois você dê uma lida nessa parte aqui, que fala sobre como surgiu o calendário, o nosso calendário. E também eu sugiro para vocês, nesse quadrinho aqui, tem um site, onde vai mostrar a posição da Terra, Lua e Sol, né? O distanciamento do Sol e da Lua com relação à Terra. E aqui na 37 também te dá um endereço de site para você pesquisar sobre o eclipse solar, ok? Falando em eclipse solar, o eclipse solar e o eclipse lunar tem a ver com as fases da Lua também, certo? Por exemplo, o eclipse solar, ele vai acontecer quando for lua nova, mas detalhe, não é sempre que tem lua nova que vai acontecer o eclipse solar, não. Certo? Porque a lua nova é quando a lua está entre o Sol e a Terra, ok. Mas eu disse que a Terra ela é inclinada e a lua também tem uma inclinação. Só vai acontecer o eclipse solar quando os 3 estão alinhados, sem essa inclinação, ok? Aí acontece o eclipse solar, que é um fenômeno, certo? E o eclipse lunar vai acontecer na lua cheia. Mas não é sempre que tem lua cheia que vai acontecer o eclipse lunar. É também quando eles estão alinhados, certo? Porque a lua vai ficar entre o Sol, a lua fica entre o Sol e a Terra no eclipse solar, e no eclipse lunar, que é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, ok? Então vocês dêem uma olhadinha nesse site que fala do eclipse solar para vocês perceber a diferença de um e de outro. Então é isso, meninos. Nós vimos aqui os movimentos, né, que a Lua faz, rotação, translação e revolução. Vimos que por causa do movimento de translação da Lua, acontecem as fases da Lua e os eclipses, né, que são fenômenos. Nós vimos também nessa aula sobre o calendário, né? E uma coisa interessante também, ó, a Lua, assim como a Terra, ela também não para de se movimentar, ela está sempre se movimentando. Então, nós vimos na aula passada que o Sol, ele não se movimenta, né? O movimento aparente do Sol, né? A gente tem impressão de que ele está se movimentando, mas não é. Quem se movimenta é a Terra, e agora nós vimos, quem já sabia, ok, quem não sabia, né, está sabendo que a Lua se movimenta também, faz os movimentos igual como da Terra, né? Rotação, translação. E também mais um que é a revolução, que é em volta da Terra. As fases da Lua têm a ver com esse movimento. E agora eu vou pedir para vocês fazerem a atividade da página 37. Vocês leiam de novo o texto, certo?
texto, pesquisem, olhem os sites que eu tô dizendo para vocês aqui no livro de vocês, né? Dê uma olhadinha, estudem, façam as questões, são 6 questões. Agora vocês vão pausar o vídeo. Depois que vocês resolverem a atividade de vocês, é que vocês vão voltar para o vídeo para fazer as correções, ok? Eu espero que tenha ficado claro os movimentos, né? Os movimentos da Lua, né? O que acontece. E só mais uma explicação aqui com relação à Lua. Vocês podem estar se perguntando, pode ser uma dúvida de algum aluno, por que a Lua, por que a Lua está na órbita da Terra? Por que a Lua não fica perdida no espaço? Já pararam para pensar nisso? Então eu vou explicar, bem rapidinho vou explicar aqui para vocês. A Lua, ela está na órbita da Terra porque, gente, a Terra tem a força da gravidade, certo? Essa força da gravidade é uma força de atração que atrai os corpos para perto dela. E no caso atrai a Lua, mantendo-a na órbita da Terra, em torno da Terra. Essa força ela puxa. Aí vocês podem estar se perguntando, a Lua também tem força gravitacional? Tem. Só que a força gravitacional da Lua ela é menor que a força gravitacional da Terra. E aí essa força gravitacional da Lua vai agir de maneira bem leve sobre a Terra nos oceanos. Como assim nos oceanos? A Terra não atrai a Lua para sua órbita? Puxa a Lua para sua órbita, deixa lá. A Lua não vai puxar a Terra porque a Terra tem mais massa do que a Lua. Então a Lua vai fazer o quê? Vai agir sobre os oceanos, certo? Vai agir na movimentação das marés, ocasionando as marés altas e as marés baixas no oceano, certo? Então, de acordo com a movimentação da Lua, vai puxando as marés altas e marés baixas. Então, é dessa forma que a Lua influencia a Terra e a Terra influencia a Lua na questão da força da gravidade. Só para explicar o porquê que a Lua fica na órbita da Terra, certo? Por causa da força da gravidade que atrai. Pronto, meninos. Então, vão estudar agora, ler o texto e completar a tarefa, fazer a atividade. Deem pausa agora no vídeo e depois voltem para fazer as correções, ok? Até lá. Pronto, voltamos, né, com as correções. Então, vamos ver aqui a primeira questão. Qual é o movimento que a Lua faz com a Terra em volta do Sol? Ela acompanha a Terra, foi o que eu falei na explicação. Movimento de translação, é o movimento que a Lua faz junto com a Terra em torno do Sol, certo? Quem acertou, né, pode fazer um Czinho de lápis. E quem errou, apaga e corrige, certo? Segunda questão. Porque sempre vemos a mesma face da Lua aqui da Terra, né? Por que a gente sempre olha para o céu à noite, a gente vê sempre a mesma face da Lua? Justamente por causa do movimento de rotação que ela faz. Quando ela faz o movimento, ela gira em torno do seu próprio eixo, fazendo o quê? Um movimento de rotação. Ela está girando, então, por isso que nós vemos sempre a mesma face da Lua, por conta do movimento de rotação. Então, a resposta é, porque quando a Lua gira em torno do seu próprio eixo, ela executa um movimento de rotação, certo? Ela está girando em torno de si mesma. Por isso que vemos sempre a mesma face da Lua quando aqui da Terra, né? Ok? E a terceira questão diz assim, o que dá origem às fases da Lua, né? As fases, Lua cheia, Lua nova, Lua minguante e Lua crescente. Justamente o movimento de translação da Lua e da Terra. Justamente a posição, né, da Terra e da Lua com relação ao Sol vai originar as fases da Lua, certo? Então, são essas as respostas das 3 primeiras perguntas. Ok? Agora a gente vai apagar para fazer a quarta, a quinta e a sexta. Vamos à quarta questão. A quarta diz assim, em que fase da Lua pode se dar o eclipse do Sol, né, o eclipse solar, e o que acontece?
foi como eu estava explicando, né? Na fase da lua, isso mesmo, lua nova, certo? E a outra pergunta diz assim, e o que acontece? Por ser a fase em que o Sol ilumina a face, aqui é fase, aqui é face, a face oculta da Lua durante o eclipse solar. Podemos vê-la nessa face. Essa fase. Pronto. Vamos lá, vou ler a pergunta e vou ler a resposta. Em que fase da Lua pode se dar o eclipse do Sol? Na fase da Lua nova. Fase da Lua nova. E o que acontece? Por ser a fase em que o Sol ilumina a face oculta da Lua, durante o eclipse solar, podemos vê-la nessa fase. Ok? Quinta questão. Em que momentos a inversão da visão dos hemisférios sul e norte no formato da Lua? Em que fase? Lembra que eu expliquei a fase crescente da Lua e a fase minguante? Isso, fase minguante, exatamente. É onde a gente vai inverter a nossa visão com relação à face da Lua iluminada, certo? Então é na fase da Lua minguante. Fase da Lua minguante. E a última questão diz assim: para que servem os calendários? Eu vou apagar aqui a quarta questão, gente. Certo? Ó, para que servem os calendários? Servem para que o ser humano possa marcar a passagem do tempo saber também, ó, saber o período do período da colheita, né? Os agricultores saber o tempo de plantar, né? Saber o período da colheita e também de plantar. Né? Mais alguma? Isso. Servem para que o ser humano possa marcar a passagem do tempo, saber o período da colheita e também de plantar, né? Também serve para a pesca, né? Saber o tempo da pesca. Saber o período da colheita e também de plantar. O período, vou colocar aqui, o período de pesca. O período de pesca.
e outras coisas mais, né? Pronto, pois é isso aí a resposta, gente. Ok? Bom, agora, depois que eu fiz as correções, eu peço que vocês, né, dê uma visitada nos sites que o livro de vocês está indicando, certo? São sites confiáveis que tem muitas informações novas para vocês, né? Nessa explicação que eu dei a vocês, muitas coisas que eu falei não tem no livro de vocês, né? Mas que era muito importante vocês ficarem sabendo, certo? Enfim, estudem, continuem estudando, leiam bastante, façam as tarefas, corrijam as tarefas, não deixem tarefa errada, certo? Façam as correções também. E vejam os sites que eu indiquei e o livro está indicando também. E é isso, meus queridos. Até a próxima aula, viu? Beijos para vocês e fiquem com Deus.